TF, como que estão nos treinamentos aí o Honda e o Cortez? Eles estão treinando bem? Você tem alguma notícia? Sim, consegui apurar para vocês. E a questão que eu acho que é complicadíssima do Botafogo em relação aos salários dos funcionários e jogadores. O que o Botafogo está fazendo? Tem condições para pagar? Tem alguma solução ali dentro do clube para evitar com que as pessoas necessitadas, que muitos estão passando por dificuldades, eles tenham ali alguma solução para os seus salários? O Botafogo está revendo isso e até um alerta para quando o clube virar SA, os outros como que serão, né? Como que eles vão fazer ali a parte do pagamento. Esses são os assuntos de hoje do Almoço com TF. Almoço carnavalesco. Você tá aí no teu bloquinho, parou, tá tomando a cerveja, tomando aquela água, tá dando aquela limpada, olhou o celular, pô, o canal do TF tá lá com vídeo. Tem sim, galera, vai ter vídeo aqui no carnaval. Vamos fazer alguns temas diferentes, vamos trazer alguns vídeos com conteúdo histórico do Botafogo. Tem coisa bacana vindo aqui para você acompanhar o canal do TF. De imediato peço que você já deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp favorito. É muito importante que mais pessoas conheçam o canal do TF. Passamos dos 82 mil inscritos, agora é rumo aos 83. Conto com vocês, aquela meta de 250, 350 inscritos por dia, para a gente bater até o final de abril 100 mil e a plaquinha chegar aqui no meu estúdio. Thiago, como que o Botafogo vai fazer para pagar o salário dos funcionários que estão atrasados? Já venceu no último quinto dia útil, né? No último quinto dia útil, ficou até uma redundância, mas é verdade. Vence todo quinto dia útil o salário. O Botafogo não pagou o referente a janeiro para os funcionários. E como vai pagar? Quando vai pagar? O que vai fazer para pagar? Esta é uma pergunta recorrente e uma pergunta muito importante, porque a gente fica preocupado com o resultado de campo, a gente fica preocupado com o que está acontecendo nas quatro linhas, mas temos que nos preocupar também com os outros, com as pessoas, com quem não tem um salário gigantesco. Até mesmo quem tem um salário gigantesco tem o direito de receber em dia. E o Botafogo deve contar novamente com o Sindeclubes. Essa informação é do Thiago Vera, da Rádio Tupi. Ele colocou no site da própria rádio e eu pude apurar que essa é a esperança do Botafogo para pagar os vencimentos dos funcionários. Infelizmente, o Sindiclubes não vai conseguir o desbloqueio ainda no mês de fevereiro. O carnaval é um complicador para muitas questões burocráticas. Infelizmente, a gente tem essa questão do carnaval e isso acaba dificultando muitas coisas. E o que o Botafogo vai fazer? O Botafogo já entrou com uma solicitação de pedido para que seja desbloqueado novamente alguma verba da Rede Globo de televisão ali, em relação à parte de posições, audiência, etc, etc, etc. Algum dinheiro que o Botafogo tem bloqueado. É aquilo que eu falo, se o Botafogo não tivesse bloqueio de cotas, amigos, não teríamos nenhum tipo de problema em relação a pagamentos, porque o valor entraria e seria suficiente para fazer o pagamento da folha salarial do clube. A folha salarial do clube é altíssima. E são duas coisas que a gente tem que começar a se preocupar. E o próximo presidente do Botafogo, que será responsável principalmente pela parte dos esportes olímpicos, a parte da sede, a parte social, tem que desinchar o clube. Precisa desinchar o clube. Às vezes dá a impressão que o Botafogo parece um cabide de emprego, porque tem muito funcionário e numa, vamos colocar entre parênteses, né, entre aspas e parênteses, colocando as duas posições, as duas possibilidades, num local falido, cara. Você vai ter muitos funcionários no local falido. Infelizmente, é um ponto que a gente tem que falar. Quando você tem uma empresa que ela está falimentar, o que você faz? Diminui o quadro de funcionário. É mais honesto com os funcionários, é muito mais honesto do que você ter bastante funcionários, você colocar bastante funcionários e com isso você não pagar o que é necessário, que são os vencimentos, que são os salários. Não dá. No futebol, o Botafogo esse ano, apesar da folha
não ter diminuído tanto, o alvinegro conseguiu se livrar quase com a totalidade dos jogadores que chegaram ao clube neste ano de 2020 da parte de imagens. O Botafogo está com uma folha ali de 2.400, 2.500 em relação a tudo no futebol. A CLT, em relação à CLT e em relação a imagens. Isso já deu uma aliviada. E se a gente colocar com parte de encargos, etc, 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 3 milhões e meio. Ano passado eram 5 milhões e meio. E você conseguiu aliviar. Mas não dá para o Botafogo continuar sem pagar para quem trabalha dentro do clube. Não dá mais. Não dá para você esperar apenas contar com desbloqueio, com sindiclubes, etc, etc, etc. Não dá. Você tem que contar com os recursos que você possui. E assim tem que ser. E assim tem que ser. Espero que essa parte se regularize, porque os funcionários nada a ver com os péssimos patrões que eles possuem. Thiago, como que andam os treinamentos do Honda? O Honda tá bem? O Cortez tá bem? Eles estão bem? Sim, dentro da possibilidade de ambos. O Cortez treinou tão bem que o Paulo Autuori pensava em colocar esse jogador como titular na partida pela Copa do Brasil contra a equipe do Náutico na última quarta-feira. Mas infelizmente a sua documentação chegou na quarta, então ele já apareceu no bid, ele já tem condições de jogo, ele já pode atuar normalmente no dia 1º de março, né? Contra a equipe do Boa Vista. Será a estreia, pelo menos o Botafogo tem uma estreia garantida, que é do Gabriel Cortez contra a equipe do Boa Vista, primeira partida da Taça Rio para o Botafogo. Gabriel Cortez tem mostrado bastante desenvoltura, é um jogador com um físico muito privilegiado, um jogador muito forte, são as palavras que eu consegui de quem está acompanhando os treinos. É um jogador que tem uma qualidade técnica acima da média e parece que está muito focado em relação ao Botafogo. E pode dar muito o que falar nesta temporada. Carece de ritmo de jogo, é um jogador que, em relação a ritmo, está um pouco abaixo por não atuar há algum tempo. Em relação a Honda, é mais ou menos isso. O Honda chegou voando fisicamente, como um jogador já com uma idade avançada. Ele é um jogador que tem uma técnica diferenciada, mas está sem ritmo. É um jogador que está pesado, né? Não está conseguindo fluir ainda com uma normalidade, né? Não está conseguindo criar, não está conseguindo jogar com como ele realmente mostrou na sua carreira. O seu chute de média e longa distância e seu passe qualificado são aquilo que tem chamado mais atenção. Um jogador que consegue achar alguns companheiros de uma maneira incrível. Ele está marcado e ele descola um passe sensacional, colocando alguns jogadores na cara do gol. Ele cria, pelo que foi falado para mim, pelo menos 2 ou 3 boas oportunidades de gols, em cada treino. Tem talento, é diferente e tem tudo para render demais no Botafogo. Ele e Gabriel Cortez estão atuando junto. O Honda tem treinado muito como um armador principal do Botafogo e o Gabriel Cortez tem jogado um pouco mais pelo lado de campo. O Gabriel Cortez, pelos indícios, deve jogar como extremo. O técnico do Botafogo, Paulo Autuori, tem treinado esse jogador mais pelas beiradas de campo, para ele ser um armador pelo lado. É uma solução. São tantos bons jogadores ali que o Botafogo tem por dentro, por exemplo, Honda, Bruno Nazário, o Gabriel Cortez poderia disputar uma posição ali. Ainda tem o Yaya Touré com essa eminente possibilidade. O Yaya Touré a gente vai falar um pouco mais à frente. Ele pode jogar como meio avançado. O Yaya Touré não tem jogado nas últimas temporadas como centroavante, como volante. Ele tem jogado mais como um meia armador. Na China foi muito assim, falei isso em alguns vídeos, ele jogou como um armador e até mesmo como um camisa 9, dependendo, um falso 9 circulando. E no Botafogo, dificilmente ele jogará como um volante, ele pode jogar como segundo jogador de saída de bola, pode facilitar a saída de jogo ali. Se o Paulo Autuori mantiver um 4-4-2, como na partida contra o Náutico, você pode ter ali no meio de campo, caso o Yaya Touré venha, Gabriel Cortez, uma extrema, Gabriel Cortez, Nazário, Yaya e na outra extrema Luiz Henrique. Aí na frente você teria o Honda jogando solto
e também um centroavante, que seria o caso do Pedro Raul. Aí você teria essa inversão. Você teria um time com muita qualidade técnica, com pouca marcação, mas com muita qualidade técnica. Vamos agora esperar, dia 1º de março, torcer para que o Honda consiga ser regularizado. Caso você não tenha visto o vídeo anterior, veja, vou colocar aqui no final para você assistir quando eu falo da regularização do Honda. Vale a pena você dar uma acompanhada em relação a isso. Espero que vocês tenham curtido aqui o Almoço com Teste de hoje. Se vocês curtiram, deixa o like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp favorito. É muito importante que mais pessoas conheçam o meu canal, que é o canal do TF, canal feito pra você, torcedor do Botafogo. Carnaval? Não paro. Mais tarde teremos o Noite Alvinegro, com algum tema especial pra gente bater um papo aqui no final deste dia de carnaval, né? Primeiro dia de carnaval. Sexta-feira, a galera tá trabalhando. Mas sábado de carnaval que o bicho começa a pegar. Um abraço, tamo junto, fiquem com Deus. O Rocher, o conteúdo do canal TV é bom, tamo junto, aquele abraço, fiquem com Deus. E vamos, fogão!